Nós queremos convidar você neste momento para abrir a Bíblia em João, no Evangelho de João, o capítulo 7, Evangelho de João, o capítulo 7. Antes de ler a Bíblia, vamos abri-la aí, em João capítulo 7. E antes de ler, vou orar mais uma vez. Tá? Pai querido que estás nos céus, queremos ler a Tua palavra, examiná-la e entendê-la. Derrama, portanto, o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que entendamos a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. João capítulo 7, a partir do verso 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia. Galileia ficava lá em cima, onde fica a cidade de Nazaré. Nós fomos pela Galileia. Jesus viveu a maior parte do tempo dele, do ministério dele, da vida dele, na Galileia. Por isso ele é conhecido como Galileu, carpinteiro de Galileia. Porque ele evitava vir aqui para a Judeia, porque na Judeia a perseguição era maior e queriam matá-lo. E não era a hora dele morrer ainda, porque existia um tempo certo, na profecia bíblica existia um tempo certo para a morte de Jesus. Jesus não morreria um ano antes, nem um ano depois. Existe uma profecia em Daniel capítulo 9, que não vamos estudar com vocês hoje, mas é uma profecia de 70 semanas proféticas. 70 semanas, 70 vezes 7, 490, ou seja, 490 anos. Essa é a profecia de Daniel capítulo 9, verso 24 em diante. Esta profecia das 70 semanas, que são 490 anos, mostra o ano em que Jesus Cristo seria batizado, que foi o ano 27, e mostra o ano em que Jesus Cristo morreria na cruz, que é o ano 31. A profecia de Daniel foi dada 600 anos antes de Cristo nascer. E nessa profecia, Deus mostrou o ano em que ele seria batizado, o ano em que ele morreria. E Jesus conhecia essa profecia. Então ele sabia que ele não iria morrer, o Pai o protegeria antes do ano 31 e nem depois do ano 31. Era o ano 31 exato, quando se completasse o tempo profético. Por isso aqui diz, olha, o capítulo 7, verso 1, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia. Por quê? Visto que os judeus queriam matá-lo. As maiores chacinas, a maior mortandade é feita em nome de Deus. Vocês sabiam? Todos estes homens bombas que se explodem matando as pessoas, tudo em nome de Deus. As cruzadas que destruíram, foram 7 cruzadas. Cruzadas eram guerras lá na Terra Santa. Destruíram a vida de milhões de judeus, milhões de muçulmanos, milhões de cristãos foram mortos durante estas 7 guerras, chamadas 7 cruzadas. Tudo em nome de Deus. Mas pessoas falsas que dizem adorar a Deus, mas estão matando pessoas. Quem adora a Deus não sai matando ninguém por aí. Então, este povo judeu dizia estar adorando a Deus, mas eles estavam planejando matar Jesus. E o Espírito Santo disse para Jesus: eles querem matar você, antes do tempo, porque você vai morrer no tempo certo. Por isso Jesus tentava evitar andar pela Judeia, diz aí, porque queriam matá-lo. Agora o verso 2. E a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das cabanas. Existiam 7 festas no calendário judeu. Primeira festa, Páscoa, dia 14 do primeiro mês, Nisan. Segunda festa, Pães Asmos, que durava 7 dias, que era começava no dia 15 do primeiro mês, calendário judeu. O primeiro mês é o mês de Nisan.
O nosso primeiro mês é janeiro. O primeiro mês deles é Nisan. E a festa dos pães asmos era a segunda festa, durava 7 dias, começava no dia 15, Páscoa no dia 14. No dia 16 de Nisan, ainda no primeiro mês, a terceira festa, chamada Festa das Primícias. Vão anotando aí. Depois vocês podem assistir esses sermões, porque são colocados no YouTube. Você assiste tudo e pode ir copiando tudo também. Terceira festa, a Festa das Primícias, no dia 16 de Nisan. Passados 50 dias da Festa das Primícias, passavam-se 50 dias, e aí vinha a festa do Pentecostes, que era a quarta festa. Depois, no 7º mês, que é o mês de Tisri, no primeiro dia do mês, festa das trombetas, que durava 10 dias tocando a trombeta. Esta era a quinta festa. E a sexta festa, no dia 10 de Tisri, o 7º mês, o dia do juízo, Yom Kippur. E a última festa é a festa dos tabernáculos, festa das cabanas. Esta era a festa mais feliz do ano. Por quê? Todos os pais, com as suas crianças, saíam de casa. Você não gosta de dormir fora de casa? Não vai ter um acampamento aí? Acampa dentro, não é? Que todas as crianças vão vir dormir aqui, todos os desbravadores vão dormir nesse acampa dentro, porque vai ser aqui dentro do nosso terreno aqui, do centro comunitário. Queridos, Deus planejou que durante 7 dias, pais e filhos saíam de dentro de casa, subiam nas montanhas, cortavam galhos de árvores, galhos de palmeiras, arrastavam isso, faziam cabanas, cobriam essas cabanas e dormiam nessas cabanas durante 7 dias. Chamada Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas. E o que eles faziam durante esses 7 dias? A vida social era fortalecida, os pais contavam as histórias de como Deus libertou Israel do Egito, como Deus fez com que eles atravessassem o Mar Vermelho em seco, como Deus fazia com que o maná caísse do céu, como Deus fazia com que a água saísse da rocha. Queridos, 7 dias contando os grandes milagres de Deus. E os amigos, as crianças, brincavam. Então eram 7 dias de festa, festa das cabanas. E nesta festa das cabanas, também no templo era realizada uma cerimônia chamada Cerimônia da Água. Quando o sumo sacerdote e o sacerdote, eles pegavam um cântaro com água e despejavam esta água, mostrando uma celebração, uma lembrança da água que saiu da rocha durante os 40 anos no deserto. Então tinha essa cerimônia durante a festa dos tabernáculos, a festa da água. Então, queridos, nesta festa, os irmãos de Jesus perguntaram para Jesus: você não vai participar da festa lá em Jerusalém? Porque ele estava na Galileia. Veja aí o capítulo 7, verso 2. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judeia. O que é isso aqui que eles estão falando para ele? Quando você chega para uma pessoa e fala: deixe este lugar e vá para aquele, você está pedindo ou você está mandando? Quando você fala assim: deixe esse lugar e vá para aquele lugar, você está pedindo, por favor, ou você está mandando? Mandando. Naquele tempo, irmãos mais novos não davam ordem para irmão mais velho. Quando você lê a Bíblia, você tem que prestar atenção nesses detalhes. O fato desses irmãos de Jesus darem ordem para ele: saia desse lugar e apresente-se ao mundo, vá lá na Judeia, é lá que você tem que estar, mostra que eles eram mais velhos do que Jesus. Entende? E se eles eram mais velhos do que Jesus, eles não eram filhos de Maria. Entendeu? Maria teve quantos filhos? Só Jesus. Mas a Bíblia fala dos irmãos e das irmãs de Jesus. Eram filhos de José. José já era viúvo quando casou com Maria. Ele já tinha filhos e filhas do primeiro casamento.
Mas Jesus era o único e foi o único filho de Maria. Esses irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus e queriam controlar Jesus, mas Jesus não deixava que eles controlassem ele. Vejam aí, nós estamos lendo o capítulo 7 e o verso 3. Deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, em outras palavras, você não quer ser conhecido? Então você tem que se mostrar. Vai lá. Se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Olha na Bíblia aí, ó. Olha na Bíblia. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Verso 5. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Os irmãos de Jesus não criam nele, porque ele era muito diferente deles. Irmão com irmão briga, irmão com irmão discute, e Jesus desde pequenininho foi crescendo e ele não brigava com eles, não discutia com eles. Irmão mais velho quer mandar no mais novo, Jesus não permitia que os mais velhos mandassem nele. Jesus era firme, Jesus não se dobrava, não se curvava diante dos mais velhos. E eles achavam que Jesus queria ser o santinho, não é? Ah, ele quer ser santinho. Não, não quer ser santinho, ele é santo. É diferente. Não é que Jesus queria ser santinho. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Lucas capítulo 1, verso 35 diz: o santo que de ti há de nascer. Jesus nasceu santo e viveu vida santa. Então ele não participava das brincadeiras, maldades, ou atirar pedra no passarinho, matar os passarinhos, ou então, queridos, ele era diferente. E os irmãos tinham um pouco de dor de cotovelo, não é? Porque ele se destacava como uma pessoa pura. O palavreado dele, a linguagem de Jesus não era igual à dos irmãos, porque ele não era pecador. Percebam então que os irmãos não criam nele e achavam ele assim um tanto esquisito, não é? Agora vejam aí o capítulo 7 e o verso 6. O que Jesus respondeu para eles? Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou. Quando você lê a Bíblia apressadamente, você lê aqui, meu tempo ainda não chegou, e continua lendo. Você não pode continuar lendo. Você tem que entender que tempo é esse que Jesus está dizendo que não chegou. Porque existia um tempo para Jesus se mostrar ao mundo todo. Se mostrar lá em Jerusalém, porque no momento em que ele aparecesse em Jerusalém e fosse pregar lá e fazer os milagres lá, o tempo da morte dele seria rápido, porque os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não iam tolerar, porque as multidões seguiam Jesus, e eles ficavam com raiva de Jesus, e eles iriam tentar matá-lo apressadamente. Por isso Jesus falou: não é chegado o meu tempo, o tempo ainda não chegou. Que tempo? O tempo da profecia, que ele conhecia, das 70 semanas, que são 490 anos, de Daniel capítulo 9, versos 24, 25 e 26. Queridos, tudo na vida de Jesus era cronometrado. Ele não fazia a vontade dele, ele fazia a vontade do Pai. Ele acordava antes do sol nascer, no escuro, e saía a orar, conversar com o Pai, e o Pai mostrava a agenda do dia. Você já parou para pensar como é que Jesus decidia? Aonde eu vou hoje? Hoje eu vou para tal lugar, ou amanhã eu vou para tal lugar. Não, Jesus não decidia para onde ele ia. O Pai revelava para ele na hora da comunhão que ele tinha com o Pai. Enquanto ele estava em comunhão com o Pai, o Espírito Santo mostrava para Jesus a agenda do dia. O que ele deveria fazer? Com quem ele iria se encontrar naquele dia? Por exemplo, naquele dia que Jesus foi para Naim, e quando ele chegou lá, viu uma viúva saindo com o filho, que morreu o filho dela, desta viúva, da cidade de Naim, e quando ele estava chegando na cidade de Naim,
a procissão levando o filho morto estava saindo para ir levar o morto para o cemitério. Então, naquela manhã, quando Jesus estava em comunhão com o Pai, o Espírito Santo disse: hoje você vai para Naim, e lá, quando você estiver entrando na cidade, você vai encontrar uma procissão funeral, um enterro, o filho de uma viúva. Então, queridos, o Espírito Santo dirigia a vida de Jesus. Será que o Espírito Santo dirige a sua vida? Porque às vezes você não sabe se vai comprar ou não vai comprar, se vai viajar ou não vai viajar, se você vai namorar aquela pessoa ou não vai namorar. Não sei, você não sabe porque não quer saber. Olha aí, você não sabe porque você não quer saber, porque se você perguntar, Jesus vai dizer para você: namore ou não namore, compre ou não compre, viaje ou não viaje. Você tem que estar aberto para a orientação de Deus. Por isso você precisa acordar antes do sol nascer. Por isso você tem que buscar a Deus em oração antes da família acordar. Antes das crianças acordarem, começar a fazer barulho e se arrumar para ir para a escola, o pai e a mãe que querem ter comunhão com Deus têm que acordar antes, não depois. Para ter tempo para quê? Para estudar a Bíblia, para conversar com Jesus, para dedicar a sua família para Deus. E Deus vai mostrar o que você deve fazer durante aquele dia, a agenda do dia. Era assim que Deus fazia com o Filho Jesus. Por isso diz aqui o capítulo 7, o verso 7. Verso 7. O mundo não pode odiar vocês. Jesus está falando para os irmãos dele. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia. O mundo não odeia vocês, meus irmãos. Jesus está falando. Mas o mundo odeia a mim. Por que o mundo não odiava os irmãos de Jesus? Porque eles eram pecadores como todo mundo. Satanás não odeia os pecadores. Satanás odeia aqueles que querem viver vida santa. Deus está chamando você, minha irmã, você, meu irmão, para viver vida santa. Ah, mas todo mundo é pecador. Lógico que todo mundo é pecador. Nós também somos pecadores. Mas em nome de Jesus vamos viver uma vida santa, longe do pecado. Quando pecar, a gente confessa, mas isso não é desculpa para você continuar vivendo na prática do pecado. Portanto, meu querido irmão, Jesus está falando: o mundo ama vocês, mas a mim ele odeia. Verso 8, leia comigo. Vocês vão para a festa, eu não vou. Eles queriam que ele fosse, ele disse o quê? Não vou, porque o meu tempo, outra vez, o meu tempo ainda não se cumpriu. Os irmãos não estavam nem sabendo que tempo era este, porque não eram estudiosos das profecias. Mas Jesus sabia quando era o tempo, quando ele deveria aparecer em Jerusalém. E aí diz o verso 9: tendo dito isto, Jesus continuou na Galileia. Verso 10: depois que os seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Jesus foi para a festa depois. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Todo mundo perguntando: onde é que está ele? Onde é que está ele? Verso 12: e havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. Outros afirmavam: não, ele engana o povo. Estavam todos de acordo? Não. E hoje? Lá no Brejo, aqui no Pau de Pente, está todo mundo de acordo? Todo mundo dizendo: não, Jesus é bom, o caminho, esse é o melhor caminho do mundo, Jesus é o melhor caminho. Não, querido, não estão todos de acordo. Também tem divisões. Uns gostam de Jesus, outros são indiferentes, outros detestam. Não mudou, a história se repete, meu irmão. A história se repete. Alguns diziam: ele é bom, outros afirmavam: não é, ele engana o povo, é um enganador. Agora vejam, vamos ler agora o verso 20. Verso 20. A multidão respondeu:
A multidão falando para Jesus: você tem demônio. Como é que as pessoas podiam ouvir Jesus pregando, curando os enfermos? E como é que as pessoas poderiam dizer: você tem demônio? Vocês percebem que existiam pessoas naquele tempo, e existem pessoas hoje, que não têm discernimento espiritual, não sabem discernir o bem e o mal, achar que Jesus Cristo tinha demônio? Por quê? Percebam, agora vamos ver aqui, no capítulo 7, no verso 32, verso 32 agora. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prender Jesus. Os guardas foram prender Jesus. Agora o verso 37. No último dia da festa, quantos dias era a festa? 7 dias de festa. No último dia da festa, Jesus se levantou. Por que ele não se levantou antes? Deus falou: espere até o último dia da festa. Aí você vai se levantar lá no templo e vai falar. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta. O que ele disse? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Naquele dia em que o sacerdote pegava um cântaro de água e despejava a água, celebrando a água que saiu da rocha no deserto durante 40 anos, Jesus aproveitou esta cerimônia da água para dizer ao povo: eu sou a água da vida. Quem tem sede, venha e beba de mim. Você está entendendo por que Jesus, no último dia da festa, disse: venham a mim e bebam desta água? Porque era a hora da cerimônia da água, comemorando a água que saiu da rocha. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, verso 38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E agora vem um verso bem esclarecedor, o verso 39. No verso 38, Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Mas o verso 39, Jesus explica: isso ele disse a respeito do Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. O Espírito Santo é esse rio de água viva que jorra na sua vida quando você abraça Jesus como Salvador. Você se torna uma fonte a jorrar. As pessoas que se encontram com você bebem da água da vida, comem do pão espiritual, porque você testifica, você dá testemunho de Jesus. Por isso Jesus diz no verso 39, isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. O Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Queridos, até aquele momento existia um ou outro que recebia o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado abundantemente. Chegou um momento em que o Espírito Santo foi derramado abundantemente. E esse dia foi o dia do Pentecostes. O dia do Pentecostes foi quando o Espírito Santo foi derramado, desceu em formas de línguas de fogo e pousou sobre os discípulos, e eles falaram em línguas inteligíveis, palavras compreensivas. Eles falaram e as pessoas admiradas diziam: como nós estamos ouvindo eles falarem na nossa língua materna. Isso está em Atos capítulo 2. Eles estão falando na nossa língua materna. O que é língua materna? Qual é a sua língua materna, Evinã? Português, né? Português, língua materna. Mas existiam 17 nações ali. 17 nações no dia do Pentecostes. Quando você lê o capítulo 2 de Atos, pode perceber que ali dá o nome das 17 nações que estavam presentes na festa do dia do Pentecostes. E todos eles disseram: como nós estamos ouvindo eles falarem na nossa língua materna, porque cada discípulo começou a falar uma língua diferente. Ele está falando em grego, ele está falando em latim, ele está falando nisso.
eles estão falando na nossa língua em que somos nascidos. Foi naquele dia que o Espírito Santo foi derramado de forma o quê? Abundante. Antes não. Por isso diz aqui o verso 39. Entenda agora o verso 39. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito Santo até aquele momento não tinha sido dado. Por quê? Por que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando é que o Espírito Santo foi derramado? Em forma de chuva torrencial. No dia em que Jesus foi glorificado. Que dia Jesus foi glorificado? No dia do Pentecostes. Que dia foi o Pentecostes? 50 dias após a ressurreição dele. 50 dias após a ressurreição de Jesus, ele foi coroado no céu, como nosso sacerdote, recebeu todo o poder e autoridade, e enviou o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Por isso, Atos capítulo 2 diz, no dia do Pentecostes, Atos capítulo 2, abra sua Bíblia, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, algumas páginas para frente. Capítulo 2, leia comigo o verso 1. Verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Se você não entendeu, para. Por isso que quando você vai estudar a Bíblia, você não lê a Bíblia simplesmente. Ler, você lê livros. O que está fazendo? Estou lendo esse livro. Tudo bem, pode ler. Agora, você está lendo a Bíblia, e eu pergunto, o que você está fazendo? Estou lendo a Bíblia. Não. Bíblia não é para ser lida, porque não é igual livro. Você tem que parar. Bíblia você tem que estudar. O que você está fazendo? Estou estudando a Bíblia, examinando a Bíblia, não só lendo, porque quem lê não entende. Mas quem estuda, para em cada verso. Não, mas eu vou gastar meia hora, 1 hora só nesse verso. Não tem problema. Não tem problema você gastar meia hora só num verso da Bíblia. É suficiente. Você não precisa ler o capítulo inteiro, nem 2 capítulos por dia. Você dedique tempo para meditar no que você está lendo e precisa pesquisar. O que quer dizer aqui, olha, capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Não, o que é Pentecostes? Vai pesquisar. O que é Pentecostes? Vai lá no Google, coloca lá Pentecostes. O que é festa do Pentecostes? É a festa que acontecia 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Foi exatamente o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E Pedro pregou, e quantas almas se batizaram naquele dia? 3.000 almas. 3.000 almas se converteram e foram batizadas no dia do Pentecostes. Por quê? Por que não converteram 3.000 almas antes? Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Quando o Espírito Santo é derramado, as pessoas se convertem. Quando você lê a Bíblia e não se converte, está faltando o quê? O que está faltando? Espírito Santo. Espírito Santo. Quem mais lê a Bíblia, meu querido irmão, é Satanás. Ninguém lê mais a Bíblia do que Satanás. E ele se converte? Não. Por quê? Não tem o quê? Espírito Santo. Ler a Bíblia sem o Espírito Santo, primeiro que você não entende. Segundo que você não se converte. Está lendo a Bíblia, não se converte e se perde do mesmo jeito. Então, antes de ler a Bíblia, você tem que orar e pedir a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Foi quando Jesus foi entronizado no céu, no santuário do céu, como nosso mediador. Ele disse, toda autoridade, poder e autoridade me é dado. E ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo. Meu querido irmão, o Espírito Santo quer ser derramado na sua vida. Hoje, estamos vivendo em tempo de Espírito Santo ser derramado. Não é sobre um ou outro, é sobre todos que quiserem. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado para um, para outro, bem específico
para uma missão, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Gideão, como acontecia com Sansão. Eles eram possuídos pelo Espírito Santo e faziam grandes coisas. Mas agora, depois do dia do Pentecostes, o Espírito Santo está disponível para todo aquele que crê, todo aquele que busca e quer, e o Espírito Santo será derramado. Isso vai fazer da sua vida uma fonte a jorrar, porque as pessoas olham para você e veem brilho nos seus olhos, vê o amor de Deus estampado na sua face, porque você está cheio de Jesus Cristo, está repleto do Espírito Santo, e daquilo que o coração está cheio, a boca fala. Daquilo que o coração estiver cheio, a boca vai falar. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você e fazer de você uma fonte a jorrar para sempre. É Jesus que fez esta promessa. Eu busco, eu quero desafiar você também a buscar o batismo do Espírito Santo cada manhã, antes do sol nascer. Antes do sol nascer, Deus quer ver você ajoelhado, orando, adorando e pedindo: Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo. Eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Você quer ser usado pelo Espírito Santo? Você quer que o Espírito Santo faça de você uma fonte a jorrar para a vida eterna? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Você que quer ser usado pelo Espírito Santo para ser uma bênção na sua família. Pai querido que estás nos céus, Jesus disse que quando Ele fosse entronizado, enviaria o Espírito Santo, e nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, na era do Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que possuiu a mente de Jesus, que possua a nossa mente também. Nos convença dos nossos pecados, que o Espírito Santo dê para nós a santidade de Jesus. Pai eterno, ouve a nossa oração, atende o nosso pedido, é em nome de Jesus que pedimos, e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus seja louvado.